Se você gostou da graphic novel 300, do Frank Miller, e do filme do Zack Snyder, você sem dúvida nenhuma vai se amarrar nesse livro aqui. Portões de Fogo, de Stephen Pressfield. Portões de Fogo, de Stephen Pressfield, publicado pelo Objetiva. Sem favor nenhum, é o melhor livro que eu já li sobre a batalha do rei Leônidas e seus 300 guerreiros espartanos contra o invasor persa. O autor, ele une um profundo conhecimento da história grega a uma capacidade narrativa fantástica. Ele se assemelha muito àqueles antigos contadores de história que chegam ao redor do fogo e narram os feitos épicos de seus heróis, conquistando a atenção de todos à sua volta. E ele conquista a nossa atenção também. Eu li esse livro 3 vezes, eu não estou brincando, ele é impressionante. Bom, a história nos é apresentada através dos olhos de um escravo, Cheones. Esse escravo está a serviço de um guerreiro espartano. Então nós acompanhamos o desenvolvimento desse guerreiro, seu treinamento desde a sua juventude, culminando no ápice, que é a Batalha das Termópilas. Porque assim, a vida do espartano, da elite espartana, era ser recrutado desde muito jovem e passar por um intenso treinamento militar. Era uma sociedade militarista por excelência. Porque o que acontecia na Grécia? Não havia a Grécia como um país, como nós conhecemos hoje. Ela era dividida por diversas cidades-estado. E as principais eram Atenas, que era a cidade do intelecto, das artes, da ciência, e Esparta, a cidade da guerra. Só por si só deveriam ser antagonistas, né? E eram as principais rivais na Grécia da época. E quando o Xerxes resolveu invadir a Grécia Antiga, as cidades estavam divididas, o povo grego estava dividido. Então eles precisavam se unir para poder enfrentar o invasor. Só que isso levava tempo, ninguém se entendia qual era a melhor estratégia, quem deveria liderar o exército de resistência. Os espartanos queriam um espartano, os atenienses queriam um general ateniense. Enquanto isso, o exército persa ia avançando, milhões de homens avançando. É um império poderosíssimo invadindo pequenas cidades-estado. Então o que o rei Leônidas fez? Até por questões religiosas, os gregos não poderiam mobilizar um exército. Mas o Leônidas, o que ele fez? Ele pegou sua tropa de elite, sua guarda pessoal de 300 espartanos, juntamente com alguns aliados de tribos vizinhas, e se posicionou nas Termópilas. Um local que era chamado dessa forma porque significa assim, portas quentes. Porque naquela região haviam muitas fontes termais. Então Leônidas se posicionou ali para tentar segurar o invasor persa durante o maior número de dias possíveis. E ele conseguiu, durante 7 dias, com esse grupo reduzido, segurar um exército de milhões. Isso é histórico, isso é impressionante. E esse livro aqui, ele passa toda a emoção dessa luta pela liberdade. E a parte do treinamento, ela é fantástica. Eu separei aqui um trecho. Aqui. Um dos recrutas, né, vamos colocar dessa forma, os gregos usavam outro termo, mas um dos guerreiros recrutas, estavam lá treinando à noite, para aprender a lutar no escuro. Em dado momento ele largou o escudo dele para limpar o rosto, estava sujo de sangue. Quando o instrutor viu aquilo, ficou possesso, né? Porque a ideia era o cara aprender a lutar no escuro, né? E ele estava limpando o rosto para quê? Para enxergar? Aí olha só. O que acha que está fazendo, idiota? Errou o instrutor. Limpando o sangue, senhor. Para que está fazendo isso? Para poder enxergar, senhor. Então a ideia era justamente aprender a lutar numa condição super adversa, e o cara está lá limpando o rosto de sangue. Então ele leva um esporro monumental. E quando o instrutor viu o escudo do cara no chão, fica mais furioso ainda. Pergunto de novo, olhando para o escudo. Isto é um urinol? Não, senhor, é o meu escudo. Mais uma vez esbofeteou o garoto. Meu? Perguntou furioso. Meu? Quer dizer, havia alguma coisa errada na resposta. Então o garoto se concentra, se lembra do manto do escudo e o entoa. Este é o meu escudo. Em combate eu o levo à minha frente, mas ele não é só meu.
protege o meu irmão à minha esquerda, protege minha cidade. Nunca deixarei meu irmão fora de sua proteção, nem minha cidade sem o seu resguardo. Morrerei com o meu escudo em minha frente, enfrentando o inimigo. Sensacional. Isso aqui é o tom que acompanha todo o livro. Além disso, além das batalhas, das estratégias de combate, do confronto nas Termópilas, há uma incursão ao Império Persa, onde o autor com isso nos mostra como funcionava o grande império do rei Xerxes, né? Xerxes, por sinal, era o filho de Dario. Dario, há em torno de uns 10 anos atrás, tentou invadir a Grécia e levou uma coça lá em Maratona. Daí ser famoso esse fato, a praia de Maratona, né? Os gregos venceram aquela batalha. Então um corredor correu até Atenas para avisá-los de que eles haviam vencido, né? Os gregos haviam vencido. Chegou lá, declarou: nós vencemos, e caiu morto. Isso é uma lenda, talvez, e por isso que Maratona ficou famosa até hoje. Então, depois que o rei Dario faleceu, Xerxes continuou obcecado pela Grécia, por questões econômicas, mercadológicas e por vingança. Então ele resolve invadir de novo a pequena Grécia com seu exército composto por inúmeras nações. É uma história impressionante. Procure esse livro aqui, porque assim, é certo, você vai gostar dele. Não é aquela dica que, assim, dependendo do gosto do leitor, não. Com certeza você vai ficar impressionado com esse livro aqui. Bom, eu costumo esquecer de pedir para vocês darem um joinha se gostaram do vídeo, de se inscrever, isso é importante pra caramba. Inter.